Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Querida, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia aí comigo. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 32. Louvado seja Deus por essa noite tão preciosa. Segunda Crônicas 32, versículo 1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Israel, contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo da cidade de Davi e fez armas e escudos com abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Amém? E esse um que está conosco está aqui nessa noite. Deixa eu pedir para você, querido, nessa noite, abra o seu coração, se permita ser ministrado e ministrada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Tem muita gente que cerca a sua vida quando as coisas estão bem, quando está tudo muito bem. Sabe quando você faz um churrasco na sua casa e você tem algo a oferecer? Quando sempre você tem algo a oferecer, aí as pessoas chegam perto, elas querem o que você tem, não querem o que você é, querem o que você tem. Não se engane, elas querem o que você tem, não é o que você é. Jesus não quer o que você tem, não. Jesus quer quem você é. Porque quando Jesus estendeu a sua mão para mim, anos atrás, para minha casa, para minha família, ninguém estendeu a mão, ninguém estendia a mão. Ah, mas quando tinha alguma festa em casa, quando a gente podia fazer alguma coisa, quando a gente podia oferecer alguma coisa, todo mundo estendia a mão, irmão, todo mundo vinha. Mas quando a coisa estava russa, estava difícil, estava o caos, ninguém estendia a mão, nem mesmo para ajudar no tempo de crise, da dificuldade, ninguém queria nem saber. Cadê os amigos? Amigos só na hora de comer e de beber, na hora da alegria? Não, irmão, isso não é amizade, isso é falsidade. Aí Jesus, o amigo de todas as horas, irmão, do tempo bom e do tempo ruim, ele estendeu as suas mãos. E ele estendeu as suas mãos para abençoar, para levantar, para renovar, para trazer a sua vida na nossa vida. Isso já tem mais de 20 anos atrás, e esse amigo está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite pelo seu Espírito. Eu li um texto aqui para você, um texto que está em 2 Crônicas, que fala da vida dos reis de Israel. E estava acontecendo um cenário difícil na vida de Israel. O rei Ezequias, ele tinha recebido o reinado de Acás, e infelizmente o seu antecessor, o rei anterior, não tinha adorado a Deus, não tinha servido a Deus. Pelo contrário, ele tinha destruído as coisas de Deus, tinha corrompido a adoração em Israel, Acás. E aí o povo estava sofrendo amargamente, porque o altar de Deus foi quebrado, a adoração foi arruinada. Mas quando Ezequias assume o trono, ele resolve fazer algo mais importante na sua vida, mais importante do que a fama, do que a posição naquele trono, mais importante do que as honras que ele receberia, mais importante do que os presentes que ele receberia. Sabe o que ele fez? Ele restaurou a adoração em Israel. Ele quebrou os ídolos, ele derrubou os altares dos falsos ídolos, ele arruinou com a adoração aos deuses falsos, ele destruiu tudo, irmão. Destruiu os outeiros, os montes, aqueles altares que estavam ali, onde se queimava incenso, onde se adorava deuses falsos, porque o seu antecessor, o rei anterior, o seu pai, entregou os seus filhos ao fogo aos deuses.
Então Zedequias chega, arruma a casa, irmão. Ele arruma o altar de Deus e começa a adorar a Deus, estabelece o culto novamente. E algumas coisas poderosas começam a acontecer quando eu e você restauramos a nossa casa em Deus. Quando nós dizemos assim: Senhor, agora sim, toma conta da minha casa. Aqui na minha casa vai se falar do Senhor, vai adorar o Senhor, vai ler a tua palavra. Aqui na minha casa vai servir, a minha casa vai servir ao Senhor. Ezequias está fazendo isso, irmão, colocando as coisas nos lugares certos. E colocando Deus na frente, colocando Deus no meio, colocando Deus no controle, colocando Deus como principal, como princípio. Ele estava removendo tudo aquilo que atrapalhava a vida dele e de Israel com Deus. Mas o que acontece? Nós lemos aí no texto, olha que interessante, que quando Ezequias, ele resolve fazer isso, colocar as coisas nos lugares, pode ser que você se identifique com isso. Quando ele resolve colocar a vida no lugar, depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe. Senaqueribe aqui tipifica o próprio maligno, o mal. Depois que Ezequias colocou tudo em ordem, o rei Ezequias, depois que ele colocou o altar de Deus em ordem, a sua fidelidade em Israel, direcionada com Deus, se levantou o rei Senaqueribe. E Senaqueribe veio porque ele queria destruir Jerusalém, ele queria saquear Jerusalém, ele queria acabar com Jerusalém. E Senaqueribe zombou dos israelitas, zombou de Ezequias, porque ele disse: olha, nós destruímos as nações vizinhas, nós invadimos, nós colocamos fogo, nós vencemos, nós lutamos, destruímos todos os homens e vencemos os seus deuses. E mandou um recado para Ezequias e disse: quem é você, Ezequias? Quem é o teu reinado e são os seus soldados? E quem é o teu Deus contra todo o meu exército, contra toda esta gente? Aí a fúria de Senaqueribe não foi só contra o rei Ezequias, mas foi contra o Senhor dos exércitos. Ele se levantou em blasfêmia, em zombaria contra Deus. Ele se levantou contra o próprio Deus. E o final desse rei não foi muito bom, irmão, do rei da Síria. A Bíblia diz que Deus deu vitória, eu não li todo o texto, mas Deus deu uma vitória extraordinária para Ezequias. Quando os soldados do rei da Síria, Senaqueribe, tentaram invadir Jerusalém, sitiaram a cidade, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e de uma vez só, um anjo matou 185 mil soldados assírios que estavam sitiando Jerusalém. Ezequias não levantou uma espada, não levantou um escudo para combater Senaqueribe. Ele sim dobrou os seus joelhos na casa do Senhor, buscou o Senhor se levantou contra aquele exército do mal e os derrotou. Eu não sei se você já entendeu o que Deus está falando aqui. Deus está muito presente aqui nessa noite. Deus se levantou em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol do seu coração. Uma vitória muito grande veio sobre Israel naquele tempo, porque Ezequias colocou o altar de Deus no lugar certo. Ele priorizou a Deus. Eu escuto as palavras de Jesus dizendo em Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33: buscai pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que ele está falando? Ele está falando da comida, da bebida, das vestes, das necessidades cotidianas. Buscai pois primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, irmão. Deixa eu falar para você, eu sinto desejo de falar algumas coisas da minha vida como um testemunho. Lá atrás, há anos atrás, com a vida derrotada, o Senhor entrou em nossa casa e nos restaurou por completo. Mas quando eu disse assim, quando eu falei para a pastora há anos atrás, eu tocava nas noites, cantava e viajava, aquela situação toda, a casa ainda ruína, e eu achando que estava tudo bem. Aí eu ouvi o evangelho, por muito tempo ouvi o evangelho de Jesus, foi pregado, foi falado, foi anunciado, mas eu resistia, até que um dia
Eu não aguentei mais, até que um dia eu abri o meu coração, o Espírito Santo entrou, e eu disse para ela, eu vou para a igreja. Deus que falou comigo, eu vou parar hoje. E eu parei naquele dia, irmão. A partir daquele dia as coisas mudaram de dentro para fora. De dentro para fora. Porque naquele dia que eu falei, hoje eu vou servir ao Senhor, o Senhor entrou dentro da minha casa, irmão, e as coisas mudaram. Porque eu tomei uma decisão. Senaqueribe, o inimigo, mas ninguém tem ocasião contra a nossa casa, porque Deus está dentro da nossa casa. O rei Ezequias temeu, porque ele viu um grande exército, ele disse, nós não podemos. E então ele foi para o joelho e foi falar com Deus. E a afronta de Senaqueribe, do rei da Síria, não foi só contra Ezequias, mas foi contra Deus. Quem é o teu Deus para te livrar da minha mão? Aí Deus disse para ele assim, eu vou botar um anzol no teu nariz, eu vou fazer você voltar por onde você veio. E assim Deus fez, ele voltou de onde ele veio, e nem um fio de cabelo caiu dos israelitas. Em apenas um dia, 185 mil soldados assírios morreram no campo de batalha, porque um anjo com espada desembainhada chegou e os matou como um decreto de Deus. Não fica de pé quem afronta a Deus, irmão. Quem afronta a Deus não fica de pé sobre essa terra, a não ser que se arrependa. Como Davi, que foi mencionado aqui, Davi estava no campo de batalha. Davi não era um guerreiro naquele tempo, Davi era um simples pastor de ovelhas. E o seu pai disse assim, Davi, vai lá no campo, leva queijos e pão para os seus irmãos, e vê como que está a guerra, e traz notícia para o seu pai. Davi sai obediente e vai ao campo. Quando ele chega no vale de Socó, está lá os israelitas, e está lá os filisteus naquele vale, naquela guerra. E tem um gigante de 3 metros, 2,70 metros, 3,5 metros. Nós não sabemos ao certo o tamanho de Golias, mas era um gigante, irmão, era grande. Quando Davi chega no campo, ele vê um gigante blasfemando contra Deus, blasfemando contra Israel, ameaçando Israel. E uma indignação sobe no seu coração, mesmo sendo ele um guerreiro, mas sendo um adorador, alguém que servia a Deus e conhecia o Deus que servia. Olha, irmão, alguém que servia a Deus e alguém que conhecia o Deus que servia. E mais do que olhar para Deus como Deus, ele tinha o Deus como Pai. Sabe o que Davi disse? Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso para que fale palavras de afronta contra o Senhor dos exércitos? Resumindo, irmão, Davi comprou a briga. Não tinha um homem naquele acampamento, naquela guerra, que enfrentasse Golias. Golias era um campeão, um gigante treinado, um homem experiente na guerra. Ninguém conseguia vencer Golias. Nem mesmo o rei Saul se levantou para enfrentá-lo, que era o maior. Aí chega o menininho franzino lá do campo, cheirando ovelha, e se indigna ao ouvir o gigante falando contra Deus e contra o seu povo. Davi diz, eu vou lutar com ele, rei. Aí o rei incrédulo diz, não, você é só um menino, você vai morrer. Eu vou lutar com ele. Quem é ele para afrontar a Deus? E quando Davi vai de encontro com Golias, Golias de novo, irmão, afronta a Deus e afronta Israel. Você está achando que eu sou um cachorro para vir contra mim com um pau? E a Bíblia diz que Golias começou a praguejar e lançar maldições, imprecações contra Israel e o Deus de Israel. E Davi diz assim, Davi não está na luta da carne, irmão. Davi não luta na carne, ele luta no espírito. Ele diz, você vem contra mim com escudo, com espada, com lança. Você vem contra mim com carne, com força, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Eu vou contra ti em nome de Deus. E apenas uma pedra, irmão, uma pedra foi o suficiente para derrubar Golias, não para trás, mas para frente. Porque Deus contraria a nossa lógica. A pedra bateu na testa do gigante, em vez dele cair para trás, ele caiu para frente. A pedra não matou Golias, simplesmente o derrubou. Davi foi lá, arrancou a própria espada do gigante. Eu fico imaginando, irmão, uma espada comprida, pesada, Davi tentando levantar aquela espada pequenininho, levantou a espada, foi e jogou no pescoço do gigante. Pegou a cabeça do gigante e levou diante do rei Saul. Está aqui quem afrontou a Deus, porque quem afronta a Deus perde a cabeça. Está aqui o povo de Israel sendo submetido a um homem sem escrúpulos,
a um homem maligno, afrontando não só os israelitas, mas o próprio Deus de Israel. A casa de Senaqueribe caiu, irmão, caiu e caiu feio. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia aí, falando desse contexto, só para você entender. Abra a sua Bíblia no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O salmista termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó. Nós cremos que quem escreveu esse Salmo 46, 47, possivelmente o 48, foi o próprio Ezequias, porque Ezequias também era um poeta, o rei Ezequias. E eu quero destacar 3 coisas aqui, querido. No verso 1 ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. O verso 5 ele fala assim, acompanha na sua Bíblia comigo aí. O verso 5 ele fala assim: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. E olha o verso 9: Ele faz cessar as guerras. Há 3 coisas aqui que eu quero que você observe. Deus é, o verso 1. No verso 5, Deus está. E no verso 9, Ele faz. 3 coisas que o salmista, ao escrever este salmo inspirado, ele colocou em evidência. Ele disse: Deus é, Deus está e Deus faz. Possivelmente Ezequias escreveu o Salmo 46, 7 e 8. E o Salmo 46, 7 e 8 é o resultado da vitória que eles tiveram dos sírios. Ezequias escreveu os 3 salmos, glorificando a Deus pelos feitos do Senhor. O socorro, o nosso socorro vem de Deus, e a perfeita fé em Deus. Ele disse: Deus é o nosso refúgio. Como eu disse, anos atrás eu não tinha Deus como meu refúgio. Pode ser que você não tinha Deus como seu refúgio. Hoje nós estamos dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, pois nós temos Deus como refúgio. Ezequias, naquele momento de crise, ao ver um grande exército poderoso cercar a sua cidade, cercar a sua família, cercar a sua casa, um tempo de crise, o pavor, talvez já vislumbrando a morte, vendo todo aquele aparato em volta da sua casa, mas buscando a Deus com todo o seu coração. Ao contemplar a vitória, ele disse: então, escrevendo esse salmo com alegria, regozijo depois da vitória, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu não sei qual é o tempo que você tem vivido, eu não sei qual é o momento que você tem vivido neste dia, ou nesta hora, ou nesta semana, mês e ano, mas a palavra está dizendo que num tempo de crise que Ezequias e Israel viveram, Deus era o seu refúgio e fortaleza. Eles não precisaram mover um dedo, irmão, mover uma palha. O Senhor trabalhou ao seu respeito, e essa palavra, ela não está indo em vão nessa noite para o meu coração. Nessa noite o Senhor está dizendo para você que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro nesse tempo de angústia. Qual é a tua angústia nessa noite?
Qual é a crise da tua alma nessa noite? Qual é a crise da tua casa nessa noite? Existe aqui um Deus nesse lugar, que é refúgio para quem está em crise, que é fortaleza para quem está em guerra. É um Deus que é proteção e que é socorro para quem está debaixo de perseguição e angústia. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que ajudou Ezequias naquele tempo, e que está aqui nessa noite estendendo as suas mãos sobre você, estendendo as suas mãos sobre a sua casa. Deus é, irmão, Ele não será. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será sempre. Jesus é agora comigo e com você nessa noite. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista vai dizer no Salmo 91, verso 1, muito conhecido. Fala o verso 1 do Salmo 91 para mim aí. Aquele que habita aonde? À sombra. Olha só, Israel saiu do Egito depois de 430 anos de escravidão. Quando Israel sai do Egito, eles vão em direção ao Mar Vermelho, e eles param diante do mar, e colinas dos lados e Faraó atrás. Naquele momento, uma coluna de fogo se coloca entre Israel e Faraó e os protege dali em diante. De dia Deus é coluna de fogo, é coluna de nuvem, e de noite Deus é coluna de fogo para Israel. Quando Israel vai para o deserto do Sinai, e eles começam a acampar no deserto em direção à terra prometida, de dia havia uma coluna monumental no deserto, irmão. E a coluna de dia, a nuvem, era sombra para o acampamento, para o arraial de Israel. Deus era sombra, era descanso. Deus era sombra do seu povo. Aleluia. Por isso nós escondemos-nos no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente nós descansamos. Está lá Ezequias num tempo de crise com Israel, mas à sombra do Onipotente ele está descansando. No tempo da angústia, no tempo da dificuldade, da dor, tem um socorro bem presente, irmão. É o nosso Deus que não nos esquece. Jesus é amigo nas horas incertas e nas horas certas. Sabe aquele amigo seu que só aproveita de você quando você tem? De novo eu vou falar. Quando você compra carne, quando você compra o refrigerante, compra tudo, você põe na mesa, eles vêm. Mas quando você está na crise, irmão, quando você está na dificuldade, na luta, eles não aparecem. E quando você procura ajuda, fala assim: rapaz, eu também estou feio, está difícil. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus está comigo, com você, na hora da alegria, da carne assada, da felicidade. Jesus está na hora da dificuldade, irmão. Está conosco todos os tempos, todas as horas, momentos e minutos da nossa vida. Ele é o refúgio. Ele é o refúgio onde nós nos escondemos, nos refugiamos. Ele é a fortaleza para a nossa vida. Ezequias encontrou fortaleza e socorro na sua angústia no Senhor. Por isso que Deus é hoje, irmão. Ele vai ser amanhã e vai ser todo dia, até Jesus voltar comigo e com você. Às vezes procuramos o refúgio, a ajuda, buscamos em pessoas, em situações, e não achamos. É claro, porque o único refúgio verdadeiro e fortaleza e socorro é Ele. Na perspectiva de Ezequias, estava tudo acabado, humanamente dizendo, está tudo acabado. Senaqueribe vai entrar, vai destruir tudo, vai arrasar com tudo. Mas ele despertou-se em Deus, e ele buscou o Deus de Israel, porque havia uma coisa, irmão. Havia crédito, havia fidelidade. Quando há fidelidade com Deus, irmão, as coisas mudam de figura. Estava tudo certinho, estava tudo legal, o altar estava pronto, o fogo estava queimando, o sacrifício estava em evidência. E quando está tudo certo comigo e com Deus, e com você com Deus, irmão, o inimigo vai ter que bater em retirada. O mal não vai entrar na sua casa e não vai entrar na minha casa. Não há ocasião para ele. A Bíblia diz que depois da fidelidade de Ezequias,
o inimigo se levantou, mas ele se levantou para cair. Assim como o inimigo se levantou na sua casa, ele está se levantando para cair nessa noite, porque estamos diante do Deus que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o Deus presente. O verso 5, ele disse: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Ezequias vai dizer: Deus está no meio da cidade, está no meio da cidade. Abra sua Bíblia aí, Salmo 121. Hoje é a noite do Salmo, irmão. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Mais uma vez, irmão, o Senhor que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Mais uma vez, eu quero lembrar da coluna de nuvem no deserto. O Senhor como sombra do seu povo, como proteção do seu povo. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída para sempre. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus. A primeira perspectiva é os céus, irmão. Os céus, a eternidade, que criou os céus e a terra, porque Ele está nos céus, Ele domina sobre a terra. Ele nos guardará continuamente debaixo da sua mão. O salmista tinha essa perspectiva, que ele estava debaixo da proteção do Senhor. E Ezequias, ao escrever o Salmo 146, ele diz: Deus está no meio dela, Deus está na casa, Deus está no meio de nós, Deus é e Deus está. Como se não bastasse Deus, sendo quem Ele é, Deus, estando na casa como Ele está, Ele disse: Deus faz cessar as guerras, Deus quebra o arco e corta a lança. Foi o que Deus fez com Senaqueribe. Deus destruiu aquele exército furioso que veio contra Israel. O Deus que está aqui nessa noite, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, irmão, o único Deus, é o Deus que faz cessar as guerras. Qual é a guerra que você tem passado nesse tempo? Qual é a guerra que você tem presenciado nesse tempo na sua vida? Seja no seu trabalho, na sua casa, seja com familiares, com pessoas ao seu redor, com vizinhos, com situações adversas. Qual é o tipo de guerra que você tem enfrentado? O Deus do qual nós estamos falando e pregando nessa noite é o Deus que faz cessar a guerra, irmão. Israel naquele tempo de crise estava amedrontada com tudo que estava acontecendo, mas o Todo-Poderoso se levantou e fez cessar aquela guerra. Porque tem guerra, irmão, que não somos nós que levantamos, é o mal que levanta. Mas todas as guerras que o mal levantar contra o povo de Deus, ela vai cair por terra, porque Deus se levanta. E Deus está se levantando nessa noite. Deus está se levantando nessa noite sobre a sua casa e a minha casa, nesse tempo de guerra, e esse inimigo não vai prevalecer. Deixa eu falar uma coisa: Ezequias estava debaixo da fidelidade ao Senhor. Deixa eu voltar para o Egito. Lá no Egito, na última praga, quando Deus disse: olha, Moisés, ajude Israel, manda eles matarem um cordeiro e pegar o sangue do sacrifício, passe no umbral da porta da casa, porque o anjo da morte vai passar e vai executar o intento no Egito. Todo primogênito vai morrer, do animal a do ser humano, todos irão morrer quando o anjo passar, mas a casa que tiver o sangue no umbral da porta, ele não entrará. Aí então Israel, eles vão, matam o cordeiro. Aquela era a Páscoa, estava sendo instituída a Páscoa. Eles matam o cordeiro, comem a carne na sua casa, e eles passam sangue no umbral da porta. O sangue no umbral era a proteção para que o mal não pudesse entrar. Os anos passam, irmão. Jesus vai à cruz,
morre na cruz, o sangue é derramado na cruz do Calvário. Ele é o sacrifício perfeito que perdoa os nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores e vamos a Jesus, entregamos a Ele os nossos pecados, nos arrependemos, reconhecemos, nos arrependemos, nos entregamos a Ele. Agora o sangue de Jesus vem sobre a nossa casa, e o mal não pode entrar na nossa casa, porque o sangue do Cordeiro está ali. Aleluia! Entende que agora há fidelidade em nossa casa, e havendo fidelidade, irmão, todos os inimigos cairão por terra. Havendo fidelidade e compromisso com o Senhor, nenhum inimigo prevalecerá contra você e contra eu, nenhum inimigo prevalecerá contra a igreja de Jesus. Mas como está a sua casa? Eu faço uma pergunta nessa noite. Há anos atrás a minha casa estava longe da fidelidade, e o mal não só rondava, como entrava e tomava conta. O mal fazia o que queria. As coisas não fluíam, não davam certo. E eu estava vendo a casa literalmente desmoronando. Quando você pensava que dava certo, irmão, começava a ir certinho, daqui a pouco derrota, fracasso, um passo para frente, 2 passos para trás. Nada dava certo. Era uma crise intensa. Mas o dia que eu abri a porta da casa aqui, irmão, essa porta aqui, coração, essa porta, esses dias eu estava mexendo na maçaneta da minha casa. Sabe quando a maçaneta fica saindo, caindo? Irmão, é tão significativo isso. Olha, eu mexendo na fechadura da porta de casa, e Deus falando comigo, eu mexendo na fechadura e o Espírito Santo falando comigo. A fechadura, você sabe que, como que chama a parte que a gente pega ali? A maçaneta. O lado de dentro tem aquele ferrinho que passa na fechadura. Do lado de fora tem aquela outra parte que você encaixa na fechadura, na maçaneta. Aí a gente vai abrir a porta, aquela de fora ela solta e fica na sua mão. Aí só abre a porta quem está do lado de... Só abre a porta quem está do lado de dentro. Quem está do lado de fora está perdido, irmão, não entra. Aí eu lembrei disso, que Jesus está batendo nas portas por aí, irmão. Aliás, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Aí ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, não é a batida, irmão, é a voz. Se alguém ouvir a minha voz, Ele está falando aqui nessa noite, Ele está falando aqui nessa noite. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, Jesus disse. Obrigado. Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí eu estou lá mexendo na fechadura da minha casa, e quando eu fui abrir a porta para entrar dentro da minha casa, irmão, eu fiquei do lado de fora. Não é possível. Eu me senti como Jesus muitas vezes dizendo: eis que estou à porta e bato, mas ninguém abre a porta para mim. Aí eu puxei a maçaneta e só ficou aquele ferrinho, não tem como abrir com a mão. Eu já arrumei, agora está tudo ok. Mas o que acontece, irmão? Essa fechadura e essa maçaneta por lá de dentro está aqui no meu coração e no seu coração. Não tem um lado de fora no seu coração e no meu, não tem. E o Deus que está aqui nessa noite, o Deus da Bíblia, o eterno, o Criador, Ele não arromba a casa, Ele não entra sem ser convidado, Ele é um cavalheiro, Ele é educado, Ele chega e diz assim: eu posso entrar na sua casa? Você pode abrir a casa para mim? Ele bate e depois ele fala. Por que ele fala? Porque você precisa saber quem está falando, e quem está falando é Jesus nessa noite. Ele bate e fala, se identifica. Aí há uma expectativa no coração de Jesus nessa noite, irmão, que você bote a sua mão nessa maçaneta e abra essa porta nessa noite. Anos atrás eu fiz isso. Jesus bateu várias vezes, mas foi várias vezes que Ele bateu.
Sabe como que ele batia? Ele batia através dos crentes que iam lá em casa e que batia a palma. Eu apagava a luz para dizer que não estava em casa. Eu falava de novo. Aí eu xingava, irmão, que não era bonzinho não. Eu falava umas coisas muito feias. Eu falava de novo, essa raça aqui na porta da minha casa. E eu ia lá, apagava a luz, falava assim, fica quietinho para não saber que tem ninguém. Mas quem que estava batendo lá fora? Não eram os crentes não, irmão, era Jesus que estava batendo. E aí eu precisava abrir, mas eu não abria. Até que um dia eu abri e ele entrou. E o desejo dele nessa noite é entrar aí na sua casa. Sabe por quê? Ele diz assim, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem está trazendo ceia nessa noite? É Ele. Quem está trazendo alimento nessa noite? É Ele. Quem está trazendo provisão nessa noite? É Ele. Quem está trazendo saúde, socorro no tempo de angústia? Quem está trazendo bênção para você? É Ele. Abra a porta logo da sua casa para Jesus, irmão. Meu irmão, quanto tempo você vai ficar fechando a porta da sua casa para Deus? Deixa eu falar para você, enquanto você fechar, a angústia vai ficar, o problema vai continuar. Enquanto você fechar, o inimigo vai zombar. Está lá o Senaqueribe zombando, eu vou entrar, eu vou acabar com vocês, eu vou destruir tudo. Quem é o Deus de vocês, que vai livrar vocês de mim? Aí ele tocou no lugar errado, irmão, ele falou da pessoa errada. Ele foi blasfemar, ele foi logo contra Deus, ele foi em uma luta que ele não conseguiria vencer, porque Ezequias, do lado de dentro, no seu palácio, já tinha dobrado o seu joelho, estava em infidelidade com Deus. Deus estava dentro da casa. Deus é, Deus está e Deus faz. Não saia daqui nessa noite sem abrir a sua casa para Ele. Jesus veio manifestar o reino de Deus. Ele veio manifestar o reino de Deus. O reino de Deus já está entre vós. O Espírito Santo já veio, Ele está aqui no nosso meio. Se eu fosse você nessa noite, que Jesus está batendo, eu abria. Por que eu estou falando isso para você, irmão? Eu estou falando isso com conhecimento de causa, como testemunho vivo. Porque há anos atrás eu tomei essa decisão. A zombaria estava na minha casa. O inimigo zombava. Zombava por quê? Porque a casa estava aberta para ele. Aí ele zombava. As pessoas que eram instrumento dele zombava. Até que Jesus entrou. E quando Jesus entrou, ele não pôde zombar mais, irmão. Ele pode até zombar do lado de fora, mas quem está do lado de dentro é o leão da tribo de Judá, e ele não pode entrar. Ele pode rugir do lado de fora, mas ele não entra dentro da casa, porque dentro da casa está o grande leão, o todo poderoso, o grandão. Ele não pode. Por isso Ezequias escreveu esse salmo poderoso, dizendo: Deus é o nosso refúgio, Deus está no meio da casa da cidade, ela não será abalada. Sua casa e a minha não é abalada, porque Deus está lá. O que o salmista disse? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aí tem cerca elétrica, tem câmera, tem cachorro, tem tudo, irmão. O ladrão entra do mesmo jeito, irmão. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque Ele precisa ser o guarda, Ele precisa fazer, Ele precisa estar, Ele precisa ser Deus na sua vida. Deus já é Deus, irmão, mas Ele precisa ser em você. Deus é Deus em você. Tem muita gente que quer que Deus seja por Ele, não nele. Deus precisa ser em você. Tem gente que quer que Deus seja por Ele. Senhor, me dá, me abençoa, faz por mim, que seja por Ele. Mas nessa noite Jesus está falando que Ele quer ser em você. Ele quer ser na sua casa, Ele quer ser na sua família. Deixa eu falar para você a última palavra e eu encerro aqui. A arca tinha sido levada de Israel, há anos atrás, a arca tinha sido levada de Israel pelos filisteus.
Sobre a arca da aliança estava a presença de Deus, a Shekinah, a glória de Deus. Israel, lá no início, confiava muito em Deus e na presença de Deus que estava na arca, no tabernáculo. Os filisteus fizeram guerra contra Israel. Israel estava em ruína espiritual. A arca foi levada. Quando a presença foi tirada, Israel caiu o queixo, ficou totalmente desesperançado, porque Deus não estava mais na casa. O inimigo levou a arca que representava a presença, onde estava a Shekinah. Deus já tinha ido embora faz tempo, irmão. Os anos se passaram, Davi assumiu o trono de Israel. Davi, o adorador, que já falei agora há pouquinho, que destruiu o gigante Golias. Os anos se passaram, Davi ascendeu ao trono. O que Davi fez? Nós precisamos buscar a arca de Deus. A arca de Deus tem que estar na casa de Deus. Então Davi vai buscar a arca de Deus. Quando eles vêm com a arca de Deus para colocar no templo, na casa, a Bíblia diz que Uzá, um dos homens que ajudavam a trazer a arca estava sobre um carro de boi, trazendo a arca de um jeito errado. Pegou juntas de boi, pegou um carro de boi e colocou a arca. Não podia trazer a presença de Deus em cima de animais, irmão, numa carroça. Tinha que ser nos ombros do sacerdote. Mas Davi, naquela ansiedade de trazer a arca logo para Israel, fez isso, improvisou. E aí a arca está vindo no carro de boi. Em um dado momento eles entram numa saliência e o carro pende. E o Uzá, um dos homens que estava ajudando, foi colocar a mão para a arca não cair. E na mesma hora ele morre. Naquela hora uma crise se instalou, que um homem morreu porque tocou na arca que simbolizava a presença de Deus. Aí Davi toma conselho com os anciões e diz: por que isso aconteceu? Davi, nós estamos trazendo a arca do jeito errado. A gente quer Deus em nossa vida, em nossa casa, mas a gente quer Deus do nosso jeito. Deus não pode ficar na sua casa do jeito que você quer. Você não pode conduzir a presença dele de qualquer jeito. Ah, Deus está comigo, mas está na droga, está no vício, está no pecado. Deus está comigo. Não, Deus está comigo. Olha só como que Deus está comigo. Não, não está. Aí deixaram a arca na casa de Obed-edom, um homem de Deus, um servo de Deus. Davi volta para Jerusalém e vai tomar conselhos com os anciões e sacerdotes, para trazer os sacerdotes e buscar a arca do jeito certo. Eles caminhavam com a arca, davam 7 passos e paravam e cultuavam a Deus. 7 passos, paravam e cultuavam a Deus. Havia uns ritos para trazer a presença, a arca de Deus. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. Aí Davi está ali se reunindo naquele período, e ele ouve uma notícia: ô rei, o senhor está sabendo o que está acontecendo lá com Obed-edom, na casa do Obed? Ele está sendo tão abençoado, as coisas estão fluindo na casa dele de maneira tão extraordinária, que Davi fica impactado. Como é que é o negócio? Obed está sendo abençoado? Sim, porque a arca ficou dentro da casa dele. E Davi resolve voltar para buscar a arca na casa de Obed-edom. 3 meses que a arca, a presença de Deus, ficou na casa de Obed-edom, a sua casa e a sua vida mudou para sempre. Deixa eu falar para você, irmão. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos, não aconteceu nada. Ficou lá, cheia de poeira no quartinho, talvez coberta com pano. Mas 3 meses que ficou na casa de Obed-edom, abençoou a vida daquele homem, a família dele, de maneira extraordinária. Isso fala de quem não reverencia e nem dá o devido lugar para Deus, que Deus merece. E também fala daquele que prepara um lugar para o Senhor. E quando nós preparamos um lugar para Deus na nossa casa, irmão, a glória de Deus vem, as bênçãos vêm, a porta é aberta, o milagre acontece. Na casa de Obed-edom estava a presença e a glória de Deus. Como que Obed-edom tratou ser a arca de Deus, irmão? Ele colocou a arca num quarto. Eu penso assim, tá? Não está na Bíblia, eu penso, um pensamento. Colocou a arca num quartinho e falou assim para sua família: gente, esse lugar é o lugar da presença de Deus. Deus está dentro da nossa casa. Meus filhos e esposa, Deus está dentro da nossa casa. Quem que está conosco? Deus. Você está vendo as coisas mudarem? Você viu que a plantação está crescendo? Você viu que o gado está aumentando? Você viu as bênçãos sendo derramadas? Deus está dentro da casa. Amém? Deixa eu falar para você, Deus está aqui dentro da casa. Irmão, você vai embora daqui a pouquinho.
Mas vai com a presença de Deus. Vai com Jesus dentro da sua vida. Vai com Jesus dentro do seu coração. Só você pode abrir. Só você pode pôr a mão nessa maçaneta por dentro e abrir, para Ele entrar. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Louvado seja Deus por essa noite tão maravilhosa. Eu não sei qual é a dificuldade, a crise que você está passando, ou a perseguição, mas aquilo que nós ouvimos nessa noite, eu sei que vai repercutir frutos na sua vida. Eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia em nenhum momento. Eu sei que alguma coisa Deus ministrou no seu espírito nessa noite. E eu quero adorar o Senhor como nós fazemos aqui, num cântico espiritual ali. Eu quero convidar você, que quer nessa noite abrir o seu coração, e quer entregar a sua vida para Jesus, que quer confessar Jesus como eu fiz anos atrás, como meu Senhor e Salvador. Isso nada mais é dizer assim: Senhor, entra na minha casa, toma conta da minha vida, da minha família, do meu casamento, dos meus negócios, de tudo que eu sou. Quero convidar você nessa noite para vir aqui, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser o seu Pai e entrar na sua casa. Amém? Se você porventura se afastou do Evangelho, essa é a noite da sua reconciliação. Essa é a noite de você voltar. Aleluias. Esse é o momento nosso agora de entrega, de total entrega ao Senhor, amém? Aí às vezes você pode estar aí no seu lugar e falar assim: mas eu já entreguei a minha vida. Então você pode agora neste momento adentrar a sala do trono. Mas se porventura tem alguém aqui nesta noite que fala assim: não, eu quero reconciliar com o meu Senhor, eu quero ter novamente a intimidade, eu e Ele, nós éramos um só. Oh, aleluia. É momento de você fazer isso. Sabe por quê? Porque um dia todos nós passamos por isso. Como o pastor disse aqui, um dia todos nós nos reconciliamos com o Senhor. E se tem algo aqui nesta noite que ninguém vai fazer, é apontar o dedo para você e dizer que você está errado, que você está errada. Pelo contrário, nós aqui nesse momento estamos orando para Deus te dar força, para você sair do seu lugar e você vir aqui se reconciliar com o Senhor. Parar de ficar andando sozinho, parar de ficar andando sozinha. Oh, aleluia. O Senhor nessa noite está aqui dizendo: vamos voltar àquela intimidade. Você me dizia os seus sonhos, os seus projetos, e eu estava com você. Aleluias. Oh, Santo, Santo, Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor. Se tem alguém nesta noite que o coração começou a bater acelerado, vem aqui nesta noite, vem concluir a obra que o Senhor já está fazendo. Oh, Santo, Santo Deus. Esta noite que prendem possa cair por terra no nome do Senhor. É momento de nós, igreja, sermos vitoriosos, porque quando uma alma se reconcilia com o Senhor, a festa no céu e a festa na terra, porque se há festa no céu, também tem que haver festa na terra. Aleluia. Aonde está? Aonde está aquele que quer reconhecer o Senhor? Aonde quer dizer assim: eu quero reconhecer o Senhor? Aleluias. Aleluia. É preciso que você diga: eu quero, Senhor. Eu quero.
Oh, Santo, Santo Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida, querido. Aleluia, Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida nessa noite. Abre essa porta que só você pode abrir. Jesus está batendo, está dizendo: sou eu. Sou eu. O que você tanto precisa, o que você tanto necessita, o que você tanto espera, os teus sonhos, as tuas necessidades, os teus anseios, o que você tanto deseja, é Ele. Ele está aqui nessa noite. Ele está dizendo: filho, deixa eu reinar na sua casa, deixa eu reinar na sua vida, deixa eu reinar no seu coração. Deixa eu falar mais para você, querido. Deixa o céu entrar na sua casa nessa noite. Deixa o reino de Deus entrar na sua casa nessa noite. Deixa, é a sua oportunidade. Deixa o reino de Deus entrar. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Essa crise de pânico vai sair. Essa angústia vai sair. Mas deixa Ele entrar nessa noite. Deixa Ele entrar.